Se você passasse na rua da minha vida em 2010, você veria uma linda casa. As paredes estavam de pé, portas e janelas escancaradas, o jardim bem cuidado, laranja-lima no pé, limão, jabuticaba, caju, até uma árvore de canela tinha. Quem olhava de fora acreditava que ali tinha um lar perfeito, feliz e uma mulher realizada. Mas por dentro, as estruturas estavam completamente comprometidas. Haviam rachaduras profundas e as paredes que sustentavam apenas a aparência. Foram 10 anos que eu não percebia quanto que essa estrutura estava prestes a desmoronar. Eu acreditava que para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, uma boa amiga, para ser uma boa cristã, eu precisava colocar a mim mesma no último lugar na minha agenda. E eu não chamava isso de autoabandono, eu nem sabia o que era isso. Eu chamava isso de dedicação, de amor, de cuidado, de zelo, de prestativo, até que chegou um momento que eu sentia um vazio gigantesco dentro do meu peito, que me gerava uma dor que parecia insuportável. Eu não via mais sentido na minha vida. Eu não conseguia entender por que eu estava vivendo aquela ruína na minha estrutura. E isso começou a me incomodar e se tornar tão desconfortável que eu cheguei à conclusão que daquele jeito não daria mais para seguir. Talvez você já tenha passado por um momento desses. Talvez você esteja passando por isso exatamente agora. Ou ainda conhece alguém nessa situação. E nesse vídeo eu quero e desejo do fundo do meu coração abrir parte da minha história para trazer luz para a sua vida, que ela seja útil para você ou para outras mulheres que você conhecer. Eu vivi um relacionamento abusivo durante 10 anos. Eu já nem me reconhecia mais. O sorriso tinha que ser contido, a voz tinha que ser baixinha, a roupa tinha que ser de acordo com o gosto do outro, tudo que eu fazia, expressava, era interpretado pelo outro como uma iniciativa, como uma investida que eu estava me expondo e querendo atrair os olhares de alguém. Naquela época eu sentia que eu era indigna. Parecia que eu não merecia a vida que eu vivia. Só que em contrapartida, eu não tinha espaço para respirar. Eu não tinha espaço para existir da forma que eu sou. Eu precisei ir me moldando para evitar os conflitos, as violências psicológicas. Mas sabe que nada disso adiantou? Porque independente do que eu fizesse, a estrutura já estava sendo rachada, ruída, pouco a pouco. A cada movimento que eu fazia, me anulando para evitar o conflito, era uma rachadura que aparecia e eu não percebia. Eu cheguei num ponto de tamanha dor que parecia que minhas vistas se escureceram. Eu não via mais o colorido da vida. Tudo estava preto e branco, ao ponto de eu tentar colocar fim na minha própria vida. Hoje, quando eu olho para aquele momento, quando eu me lembro da cena, é com muita honra e respeito. Eu não me sinto envergonhada, tampouco me sinto culpada, porque foi exatamente no momento de absoluto vazio e de uma escuridão interna profunda que eu fui atingida pela luz da verdade, que me fez ver que a morte não era uma resposta possível. Mas de uma coisa eu tinha certeza: daquele jeito eu não queria mais viver. Uma das coisas que eu acreditava era que se separar era pecado. E naquele momento que eu fui atingida pela luz da verdade, é como se eu tivesse tido um encontro pessoal com o Criador. E nesse encontro, quando eu falei em alto e bom tom, eu esbravejei, falei: assim eu não quero mais. Se é para viver, que seja de outra forma. E dentro do meu coração, no silêncio daquela
escuridão, daquele vazio, eu pude escutar: pecado é desperdiçar a vida. Deus nunca exigiu de nós o sacrifício da nossa própria vida em nome de nada. Isso é uma ilusão, uma distorção. Naquele momento eu vi que eu não era um erro. O meu maior erro foi me distanciar de mim mesma, foi me afastar da minha real identidade como filha única e amada do Criador. É essa identidade que eu desejo que você se reconecte com quem você é, em verdade, em essência, em espírito. Você não é os papéis que você desempenha. Você não é o que você faz. Você não é um erro. Você é filha única e amada do Criador. Não existe outra como você na face da Terra. Anos depois, quando eu conheci Viktor Frankl, através do livro Em Busca de Sentido, eu encontrei caminhos possíveis de resgatar o meu poder de escolha. Viktor Frankl diz que entre aquilo que acontece com você e o que você faz com aquilo que acontece com você, existe um espaço, e é nesse espaço que mora o nosso poder de escolha. O poder de escolha nunca foi tirado de nós. Nós é que nos esquecemos que ele existe e não fazemos escolhas conscientes, deliberadas, alinhadas com aquilo que a gente deseja. Eu sabia que viver daquela forma não era mais possível. E eu não conseguia abrir espaço entre o que acontecia e o que eu fazia com aquilo. Quanto mais a gente se distancia emocionalmente daquilo que acontece com a gente, mais a gente se conecta com essa centelha, com essa essência de quem nós verdadeiramente somos. Eu vou te contar, a reconstrução da Luana não aconteceu num salto, de um dia para o outro. Não, mas ela foi acontecendo dia após dia, abrindo espaço entre o que acontece e o que eu faço com o que acontece, fazendo escolhas mais conscientes, alinhadas com aquilo que eu desejava viver, não mais alinhadas com aquilo que eu não tolerava mais. Depois desse evento, quando eu tentei dar cabo da minha própria vida, esse relacionamento ainda durou uns 6 meses. Eu tinha prometido para mim mesma que na próxima vez que ele encostasse um dedo em mim, esse relacionamento estaria acabado. No meu coração, ele já estava encerrado, mas ainda haviam muitas questões que eu não sabia como lidar. Então eu precisei de um tempo para resgatar essa minha capacidade de fazer escolhas, encerrar os ciclos que precisavam ser encerrados, redefinir meus limites. Muitas vezes nós mulheres, a gente tem clareza daquilo que a gente não tolera mais. Eu sabia o que eu não tolerava mais, mas eu ainda não sabia o que eu queria no lugar daquilo. E isso muitas vezes é um impedimento de tomar as decisões, fazer as escolhas que são mais assertivas. Eu acertei em todas as escolhas? Com certeza não, posso te garantir. Mas a cada escolha foi me trazendo mais força e conexão com quem eu verdadeiramente sou. E ainda tem chão, hein, para eu evoluir. Então, meu convite para você hoje, nesse vídeo, um tanto mais reflexivo, é você se perguntar: o que eu não tolero mais hoje, que eu tô tolerando e tornando a minha vida cada vez mais escura, vazia e sem sentido? O que você tem vivido que não é mais possível viver da mesma forma? Responda com honestidade para você mesma, de frente para um espelho de preferência, olhando olho no olho. Veja se você está cuidando bem da filha do Criador. A transformação não exige que você chegue no fundo do poço. Ela começa no segundo que você decide parar de negociar a sua dignidade. E parar de negociar a sua dignidade é resgatar o seu poder de escolha. A vida nova, leve, abundante, que você merece e tem direito como filha única e amada do Criador, ela está a uma decisão. A decisão de voltar a fazer escolhas
por você. Se esse vídeo trouxe luz para sua vida, tocou seu coração de alguma forma, escreve aqui nos comentários para eu saber. Eu escolho a partir de hoje. E aí, no íntimo do teu coração, faça uma pequena escolha consciente, deliberada, para te afastar daquilo que você não tolera mais. E restaurar a sua dignidade a partir do momento que você coloca novos limites. No próximo vídeo eu vou contar para você como que eu reorganizei a minha vida, como que eu fui desenvolvendo essa liberdade interior, esse fortalecimento emocional que me faz ser o centro da minha existência, sem permitir que ninguém me tire desse lugar. E como que eu uso essa organização para poder escrever uma nova história e viver novos capítulos na minha vida. Como eu venho fazendo desde 2010, quando eu me separei, vivi sozinha por um tempo, casei de novo. Como que eu fui dando os passos? É isso que eu vou te contar no próximo vídeo. Então já se inscreve aqui nesse canal para você não perder nenhum conteúdo dessa série sobre fortalecimento emocional e resgate da dignidade a partir do poder da escolha. Um beijo bem grande no seu coração e a gente se vê no próximo conteúdo.